Olá, eu sou a Isis e hoje eu vou falar um pouco sobre como os nossos pensamentos acabam interferindo em como a gente está se sentindo, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e isso acaba influenciando o nosso estado de ser, ou seja, o nosso humor, quase virando ali depois de um tempo a maneira como a gente se apresenta no mundo, ou seja, a nossa personalidade. Por exemplo, vocês já devem ter escutado: ah, fulano é ranzinza, ou aquela pessoa é muito espirituosa, ou brincalhona, e por aí vai. Então, geralmente, quando a gente fala que a pessoa é aquilo, é porque ela tem praticado aquele estado de ser, aquele estado de humor durante muito tempo e acabou virando um traço da personalidade dela. E Joe Dispenza fala muito uma frase que é a seguinte: a sua personalidade cria a sua realidade. E para poder mudar a sua realidade, você tem que transformar sua personalidade para poder fazer com que ela se alinhe com a realidade que você quer viver. Sabe por quê? Me conta aqui uma coisa. Vocês já viram alguém que tem uma história de sucesso fabulosa, incrível, pode até ser história de superação, de talvez não ter tido ali uma infância tão fácil, tão tranquila, mas que conseguiu transformar aquilo no combustível e que hoje em dia é uma pessoa fantástica. E aí vou citar alguns que estão me vindo em mente aqui agora: a Viola Davis, a Oprah, quem mais? Ah, deixa eu me virar alguém aqui. Bom, não sei, coloca aí. Quem você, quem você tiver lembrado, me conta, me manda. Mas geralmente essas pessoas, por mais que elas tenham passado desafios, decepções, dificuldades e por aí vai, elas não permitem que aquilo dali dite como vai ser a vida delas. Ou seja, elas não pegam o acontecimento e ficam vestindo ele todo santo dia, lembrando, trazendo à tona aquele estado de ser lá de trás, seja da vergonha, do medo, da insegurança, de qualquer coisa que lá atrás foi despertado, foi ativado por conta de traumas e acontecimentos, mas que a pessoa conseguiu fazer a virada de chave. Ela conseguiu transformar, destilar a sabedoria daquele acontecimento e realmente conseguir criar, moldar a realidade a partir daquilo para o passado não ficar ditando como ela vai se sentir hoje. Por mais difícil que tenha sido esses acontecimentos do passado. E aí, o que que acontece? Tinha comentado que eu ia explicar, né? Vou dar uma desenhadinha aqui de leve, mas só para poder exemplificar. E aí, quando a gente tem um pensamento ele dura cerca de 0,1 milésimos de segundos ou menos. E a gente tem cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E desses 60 a 70 mil, pasmem, menos de 10%, na verdade, de 5 a 10%, tem alguns estudiosos que falam que é até um pouco menos, é de 3 a, a 10% que a gente realmente consegue ter de novos pensamentos por dia. Ou seja, ontem eu tive lá 60, 70 mil pensamentos. Desses 60, 70 mil, a hora que eu acordar hoje, eu vou repetir. Vou repetir. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Principalmente se ontem tiver acontecido uma coisa muito marcante, muito determinante na minha vida, eu vou acabar repetindo aquelas coisas ali durante um tempinho, porque é a informação nova, mas logo depois eu volto para estados de ser que já são habituais. E mesmo
em relação ao acontecimento bombástico que teve ontem na minha vida, eu vou associar ele, eu vou repetir, eu vou olhar para ele com um viés que é o viés de tudo que eu vivi antes, de todos esses pensamentos que eu estou repetindo, de todos esses 54 mil pensamentos, ó, estou fingindo que são 60 mil, de todos esses 54 mil pensamentos que eu tive antes de ontem, e antes de antes de antes de ontem, e antes de antes de antes de ontem, e por aí vai. Só que muitas vezes, quando a gente repete um pensamento seguidamente, então, antes de eu falar isso, deixa eu só fazer você entender. Você tem aqui os 60 mil pensamentos que você vai ter no dia, em média, tá? Só para vocês entenderem. Desses, 54 mil, você está repetindo. Eles estão rodando aí na sua mente num loop quase que infinito. E aí você fica repetindo, 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 sem perceber. Quando essa repetição ela se dá durante anos, então, esse pensamento que ele está recorrente aí, que ele está fazendo parte desses 54 mil há anos, sabe o que ele vai virar? Ele vira uma crença. Isso que eu falei do viés, nada mais é do que a crença que você utiliza para poder perceber, para poder olhar para a realidade. E aí, deixa eu te contar, enquanto você estiver permitindo que essas crenças lá de trás permeiem como você, permeiem o filtro que você percebe a realidade, dificilmente você vai ter experiências diferentes do que você teve lá no passado. E aí, se lá no passado você acreditava que seus sentimentos não eram válidos, ou que você não merecia tanta atenção assim, ou você passou por algum trauma, alguma situação que te levou a duvidar do seu valor, se você realmente merecia ser amada, se você realmente merecia ser acolhida, ser vista e receber ali do seu núcleo familiar tudo isso, amor, atenção, carinho, validação. Muitas vezes, quando você não teve isso lá atrás, sabe o que você vai buscar hoje? Mais situações para poder se sentir assim. E aí esse viés, vira uma profecia autorrealizável. Como assim? Como você já acredita que o mundo não quer você, que o mundo não te valoriza, que o mundo não consegue perceber o seu valor, sabe o que você vai fazer? Você vai buscar cada vez mais conexões, situações e diálogos que comprovem isso. E mesmo que o diálogo não esteja comprovando isso, como você já tem esse viés muito habitual aí, muito instaurado em como você experiencia a realidade, você vai levar para esse lado, mesmo que não tenha nada a ver. Sabe aquelas pessoas que às vezes podem ser um pouco neuróticas? Tipo, tem uma galera numa sala conversando, ela entra na sala, ela senta na mesa e já solta um. Vocês estavam falando de mim, né? Que eu cheguei, o assunto acabou. Se eu cheguei, o assunto acabou, só podia estar falando de mim. E que levam as coisas extremamente para o lado pessoal, como se tudo fosse um ataque a quem essa pessoa está sendo. Então, é porque provavelmente o viés que ela utiliza para perceber a realidade é esse. Ela sente que lá na infância ela teve que defender muito os próprios limites, ela teve que defender muito o que estava acontecendo ali à volta dela, que ela não podia baixar a guarda, que ela já tinha que atacar antes de levar. Por aí vai. Ela vai acabar tendo essa percepção de uma sala
mesmo que as pessoas ali na sala, as pessoas ali na mesa, tivessem talvez em silêncio por mais de 10 minutos. Ou que elas realmente estivessem conversando sobre algo, mas que não tivesse nada a ver com ela, tivesse a ver com qualquer outra coisa, ela vai chegar com esse viés. E aí tem a terceira opção. Você pode estar se perguntando, mas e se eles realmente estivessem falando dela? Se ela realmente estivesse confortável em ser quem ela é, em estar na própria estrutura energética, ela não daria tanto peso assim à opinião de terceiros, principalmente se esses terceiros não querem ter a autonomia emocional, a clareza e ter uma atitude adulta em relação a seja o que for, de chegar e falar diretamente. Se for o lugar deles, é claro, né? Se fizer parte do contexto, e se não fizer, é justamente aí que você não deveria dar peso, é justamente aí que a pessoa não deveria dar peso à opinião de pessoas que talvez não sejam tão próximas assim, que talvez nem conheçam de verdade o que está por trás ali das escolhas, das atitudes, da vida daquela pessoa, das crenças. E, gente, quando a gente dá uma desassociada da necessidade de aprovação e validação do outro, não é que você vai virar uma pessoa arrogante, não é que você vai virar, deixa eu só ver essa palavra para mim, arrogante. Você, na verdade, vai entender que tem muita gente por aí que não está vivendo o próprio alinhamento, que não está vivendo a própria expressão genuína da alma. Então, para que você vai dar tanta atenção assim para alguém que não está tendo coragem nem de ser ela própria? Que às vezes não é nem coragem, tá? Talvez não esteja tendo nem clareza do que ela própria quer, do que ela própria gosta, do que faz sentido para ela. Então, por que que você vai escutar uma pessoa que não sabe nem onde está? É mais ou menos assim, imagina que, sei lá, você está lá fazendo um passeio em outro país. Vamos supor que eu fui para, não, um lugar que eu sou doida para conhecer, que eu fui para Espanha. Só que cheguei lá na Espanha, não falo espanhol, nem portunhol. No hablo nem un poquito. Eu não puedo hablar, não puedo compreender. Não posso nem virar e falar, tipo assim, eu não hablo espanhol. Não consigo entender absolutamente nada. Não consigo nem entender a familiaridade com o português. Nada, 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 nada. E aí eu encontro uma outra pessoa, tipo um alemão, que está completamente perdido, que também não fala espanhol, só fala alemão, ele nem fala minha língua, fala só a dele. E aí eu vou sair seguindo essa pessoa para chegar em algum lugar que eu nem sei para onde que a outra pessoa está indo, nem sei se é o mesmo lugar que eu, que a gente ainda não conseguiu se entender, mas aí eu vou confiar mais nela do que em mim. Por quê? Aí você entende que, assim, olhando de fora, olhando uma situação dessa, que parece ser muito ridícula, tipo, óbvio que não, né? Ou eu pegaria meu celular, ou eu ia no meu feeling, se eu tivesse sem bateria, ia, sei lá, olhando as placas. Ou se você tá muito perdido, muito, tipo assim, você não conseguiria nem sair do mesmo quarteirão ali. A ideia de você estar conectado com a sua essência é justamente que você começa a conseguir operar, navegar a partir do seu próprio centro de direcionamento, sua própria bússola, ao invés de ficar seguindo um completo estranho que nem está falando sua língua, que talvez nem esteja indo para a mesma direção que você. Só que a gente faz isso na nossa vida. A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente às vezes está escutando conselhos de pessoas que não estão vivendo nem já passaram por aquilo que a gente está passando.
E aí, só um adendo, tá? Não tem problema nenhum a gente escutar pessoas que às vezes a gente escuta uma coisa e dá um clique. A gente escuta uma partilha de alguém e dá um, opa, isso fez muito sentido para mim. Olha, me reconheci nisso daqui. Esse direcionamento aqui tá ressoando bastante. Não é nesse sentido, mas é no sentido de, por exemplo, você está abrindo uma empresa, está começando um negócio, pode ser um negócio físico, e aí você está pedindo conselhos do que fazer, de como passar e tudo mais, para uma pessoa que, por exemplo, é funcionária pública ou que estuda para concurso, nunca teve o próprio negócio, nunca estudou administração ou design ou até engenharia ou não sei, arquitetura, qualquer coisa que trabalhe com a construção de coisas a partir de um método. Não sei por que não, mas me veio esse exemplo. Mas uma pessoa que, assim, sei lá, formou em algo que não tem nada a ver, que não tem experiência, que não tem a mesma mentalidade que você, que não tem o mesmo feeling, que não tem a mesma percepção. Será que faz tanto sentido, assim, você escutar mais essa pessoa do que a sua intuição? E aí, se você me falar, mas eu fico na dúvida, eu não sei quanto que é a minha intuição, eu não sei quanto que aquilo que a pessoa está falando está fazendo sentido, eu não sei quando me mover, quando esperar. É para isso que esse processo, essa jornada de voltar para dentro faz sentido. Porque a partir do momento que você estiver em conexão, em contato com o seu alinhamento interno, igual eu comentei antes, no caso lá de você perdido em plena Barcelona, você tá com a sua bússola na mão, tendo o norte ali que faz sentido para você seguir, você consegue permear isso tudo de maneira mais fácil. Você não fica nessa insegurança, nessa dúvida do, por exemplo, ai, será que eu saio com tal pessoa? Será que eu aplico para aquele trabalho? Será que eu mudo para aquela cidade? Será que eu vendo meu carro? Será que eu compro uma bicicleta? Será que eu caso? Será que eu mudo de país? E se eu decidisse vender tudo que eu tenho e fazer um mochilão pelo mundo? E por aí vai. Só que aí você fica tão perdida às vezes no não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, não sei qual atitude tomar. Mas assim, às vezes nesse momento de estar muito perdida, é melhor nem tomar atitude nenhuma. Só gastar energia fazendo esse processo de interiorização e de conexão para poder se permitir existir mais no estado de presença, de permissão e de receptividade. Como assim? Presença, porque só no aqui e agora que você vai conseguir resolver qualquer que seja a solução da sua vida, a solução para qualquer questão da sua vida, a solução para qualquer problema da sua vida, a solução para o que quer que seja, tá? E aí eu tô falando desde âmbito profissional, financeiro, administrativo mesmo, da gestão da sua vida, amoroso, pessoal, amoroso. Então, voltando, qualquer que seja o âmbito da sua vida, profissional, pessoal, amoroso, financeiro, o importante é que ele faça sentido para você. Ele não precisa de fazer sentido para mais ninguém. E olha que legal, quando você está realmente em conexão e seguindo a sua intuição, o seu alinhamento, você não vai querer nem provar para os outros que aquilo faz sentido para você. Você não vai querer nem gastar energia defendendo seu ponto de vista. Sabe por quê? Porque para você vai estar tudo bem, aquela outra pessoa tem um ponto de vista diferente do seu. Aquela outra pessoa buscar experiências,
buscar dinâmicas de vida que são diferentes da sua. E tá tudo bem. Para algumas pessoas, ser autônomo vai fazer muito mais sentido do que estudar para um concurso público. Para outras, trabalhar com a internet vai fazer muito mais sentido do que ser CLT. Para algumas, fazer um canal no YouTube, começar a empreender, é algo que não faz o menor sentido, que não combina, que não está em alinhamento com as funções que ela quer desempenhar nesse momento de vida. E tá tudo bem. Ela vai descobrir outras formas, outras maneiras, outras dinâmicas de ter conexões, de ter trocas, de ofertar o trabalho dela que não precisem de entrar nesses padrões. E, gente, a beleza do mundo é justamente essa diversidade. Tem pessoas que às vezes não vão gostar de um atendimento online, que vão preferir o presencial. Já outras vão falar assim, pelo amor de Deus, eu quero é online. Eu não quero estar cara a cara com essa pessoa quando ela está lá lendo meus BO todo, jogando as tretas todas na minha cara para eu poder resolver. Brincadeira, tá, gente? É porque brincam que meu atendimento é meio que um tapa na cara. É tipo assim, ó, já chega chegando mesmo. Quem ainda não conhece, venha nas lives uma vez por mês. Eu acredito que vai ser só uma vez por mês. Vai ter um encontro às segundas-feiras, 20 e 23. Então é só chegar na live. E aí, o que que acontece? Quando a gente entende essa pluralidade, essa diversidade, e que tá tudo bem, cada um escolher as experiências que fazem sentido para si, do mesmo jeito que tá tudo bem numa cidade igual Belo Horizonte, ter restaurante de sushi, ter restaurante de massa, ter restaurante de comida mineira, de comida francesa, de comida baiana, de, sei lá, comida árabe, de todas as outras variedades, de ter lanchonete da esquina e ter um ninita da vida, ter um burgão ali de trailer e também ter um D'Artagnan. Tá tudo bem existir esses contrastes, porque cada pessoa vai estar buscando uma experiência diferente em um determinado momento. E deixa cada um buscar aquilo que faz sentido para si. O que não é saudável, principalmente no longo prazo, mas o que não é saudável para ninguém, eu diria, é viver nesse estado de resistência. De, por exemplo, sentar num restaurante, nem vou usar o Ninita, não, vamos usar um outro. Assim, estou falando de restaurante de Belo Horizonte, tá? Gente que não conhecer, imagina que assim, o Ninita é um restaurante muito top. E trailer de hambúrguer, um trailer de hambúrguer. Tem lugares que chamam de podrão. Que mais? Vamos pensar no Molegário da vida, que é uma pizzaria que tem aqui, que seria talvez entre um Ninita e um restaurante mais de boas, tipo um Outback. Não sei. Sei lá, tanto faz. Às vezes eu me perco nas analogias. Voltando ao ponto. Independente de qual seja o restaurante, vamos imaginar um mais arrumado, um mais que tenha um valor mais expressivo em relação aos pratos. O que não faz sentido é você entrar nele esperando o preço de um podrão, ou de uma lanchonete de esquina, ou de algum lugar que assim não oferta toda aquela estrutura, ou independente do porquê, tá? Não cobre aquele preço. Gente, o restaurante cobra aquele preço. Ele oferece o serviço, seja compatível ou não, mas ele oferece aquele serviço por aquele preço e ele está esperando isso em retorno de te atender. Se você não quer pagar esse preço, tá tudo bem. Você pode sair dele e buscar um outro. E buscar um que seja mais condizente. Entende? Só que também você tem que entender que não faz sentido você chegar num podrão e ficar reclamando, cobrando o atendimento, cobrando a delicadeza ou a finesse de um ninita da vida. Por quê? Porque não é compatível. Ah, pode ser que tenha. Tem lugares que as pessoas
são apaixonadas pelo que fazem. Ok, mas independente disso, não vai ser num hamburgão, num podrão, você vai ter, por exemplo, um banheiro para poder frequentar. Você vai ter, às vezes, uma mesa ali bem posta e tudo mais. E é só entender que existem diferenças. Do mesmo jeito que eu falei aqui sobre restaurantes, pessoas também são assim. Pessoas têm características e conseguem ter entregas diferentes uma das outras. Não faz sentido você cobrar de alguém um tipo de entrega em relação a uma determinada área da vida, em relação às próprias escolhas, que seja aquilo que você cobra para você como fazendo sentido. Cada um está no momento. Cada um está escolhendo priorizar uma coisa. E está tudo bem. O mundo existe para ser essa diversidade mesmo, para ter essa pluralidade. E cada um decidir quais experiências fazem mais sentido, quais valores eu vou priorizar na minha vida. Com o que eu gosto de gastar dinheiro? Você sabe me responder essa pergunta? Com o que você gosta de gastar dinheiro? E eu não estou falando aquela coisa que você gasta pela necessidade de pertencimento, não, tá? Porque você sente que, se eu não tiver com uma roupa nova, as pessoas não vão me respeitar. Se eu não gastar com uma viagem assim, assim, assada, as pessoas não vão me respeitar. Se eu não trocar de carro de tanto em tanto tempo, as pessoas não vão me respeitar. Se eu não morar em tal lugar, as pessoas não vão me respeitar. Eu não estou falando das escolhas que vêm a partir desse lugar, ainda dessa necessidade de aprovação externa. Eu estou falando daquelas escolhas que vêm genuínas, daquelas que quando você se permite, você fica rindo daqui até aqui, parecendo uma criança. Seja uma viagem que você faz, que é uma coisa que para você te move muito, que é uma coisa que para você faz muito sentido, que te deixa em êxtase. Seja ir comer num restaurante que para você é assim, a melhor coisa que você poderia fazer para você mesmo. Ou um tratamento que você se dá de presente. Ou você investir numa peça de roupa, num acessório, que quando você coloca, você fica assim, adorei isso. Ou você fazer uma transformação, então, acabei de pintar meu cabelo de, de vermelho. Esse é meu segundo dia ruiva. Mas fazer uma transformação que para você faz sentido. Mas as pessoas não gostam. Mas eu perguntei, por exemplo, em relação a essa transformação minha, do meu look, de ficar ruiva, é algo que eu perguntei para algumas pessoas, eu acho que eu perguntei até no Instagram, na verdade, né? Se eu perguntei foi no Instagram, se eu deveria ou não ficar ruiva. E eu tinha acabado de postar, e eu postei justamente como foto, porque eu tinha acabado de fazer um tratamento, uma vivência incrível, maravilhosa, num salão aqui de BH também, que assim, para mim é uau, e super recomendo, tá? Se dê isso de presente para quem gosta. E quando eu postei, eu acho que assim, 99% falou não. Não, não vai, você tá doida, você tá louca? Gente, foi a pessoa começar a passar a tinta, tá? Nem tinha secado, ainda não tinha visto a cor nem nada. Nunca tinha pintado o cabelo, então não sei se eu tô sabendo explicar muito bem. Mas assim, só passado mesmo, aí, quando tá aquele rebocão assim. Só dela fazer isso, eu senti que minha bochecha já ficou mais rosinha. Eu nem passei tanto blush, mas assim, agora já me acende essa cor. E é algo que se eu tivesse escutado essas pessoas que não estão aonde eu tô, não estão pisando nos meus sapatos, não estão andando com os meus sapatos, não sei como é que fala isso em português. You're not walking in my shoes, standing in my shoes, standing in my shoes. É tipo assim, eles não estão no mesmo lugar de vida que eu. Eles não tiveram as mesmas experiências, a mesma vida mesmo que eu.
as mesmas transformações, entendimentos, viradas de chave. E aí faz algum sentido eu escutar essas pessoas, sendo que a minha guiança interna tá assim, você pediu por isso. Uma semana atrás você perguntou e se? Aí, ó, tá aí a oportunidade. Você vai aproveitar ou você vai deixar passar? A gente pede pelas coisas que acontecem com a gente. A gente pede para ter certas experiências. Só que às vezes a gente pede e fala, ai, eu queria. E quando a coisa chega, a gente não se sente merecedor e faz o quê? Ai, não, mas não posso. Ai, mas não deveria. Talvez não. Gente, por quê? Deve sim. Se você pediu, vai lá, sente a experiência. Se você não gostar, tá tudo bem, você só não precisa continuar fazendo. Se eu não gostar, se eu não curtir, ficar ruiva, sabe que legal que é? É cabelo, cresce. Eu não preciso de continuar num caminho se eu não quiser. Eu posso mudar. Eu posso pintar da cor natural e nunca mais fazer nada. Eu posso mudar de ideia. Eu não preciso de me comprometer com nenhuma escolha para todo o resto da vida. Mas sempre que eu quiser transformar minha realidade, em alguns momentos, durante um determinado tempo, eu vou ter que me comprometer todos os dias com aquela transformação, com aquela mudança, com aquela nova versão de quem eu sou. Mesmo que às vezes a versão antiga, vou até desenhar aqui, ó. Como que a gente vai se referir à nossa versão antiga? Eu vou desenhar um. Essa é a nossa versão antiga. É um trem estranho. A dos 54 mil pensamentos, ela ainda vai dar uma batidinha na nossa porta. Por quê? São 54 mil pensamentos contra 6 mil novos. Você entende que, assim, a matemática, né? É meio básica. Mas bora lá. Isso daqui é a nossa balança. Tá bom, gente. Às vezes, tem gente que não é tão bom aí em matemática, mas é bom em desenho. Vocês vão ver que ser muito bom em desenho não é uma característica minha de vida. Cada um com suas habilidades. Lembra da diversidade? Então vamos lá. K é 1000, tá? Então, você entende que a balança sempre vai pesar mais para o 54K? Agora que eu tô vendo que tá espelhado, né? She happens. Aqui são 6K, 6 mil, 54 mil. A balança vai pesar mais para cá, principalmente no início dessa transformação. Mas você concorda comigo que quanto mais você continuar, beleza, eu sei que esses 54K aqui, ó, eles vão continuar existindo. Eu tô sabendo que aquela minha antiga versão vai continuar vindo aqui bater na minha porta. Mas que cada vez mais eu vou transformando, sabe por quê? Porque, ó, essa balança aqui é de hoje. Eu colocando muita energia, eu tô conseguindo ter 6 mil novos pensamentos. O que é colocar muita energia? Ter novos tipos de input, mudar um pouco as coisas que você assiste, os assuntos sobre os quais você conversa, talvez até as trocas, sejam elas virtuais ou presenciais que você tem, com determinadas pessoas acerca de determinados assuntos. Porque se os assuntos estão só repetindo o que está girando em torno desses 54 mil pensamentos aqui, ó, que vem vindo, que é onde estão principalmente as suas crenças limitantes, que é onde estão principalmente aqueles pensamentos, aquelas programações
de culpa, de vergonha, de não se achar merecedora, de se colocar para baixo, de medo, de insegurança, de duvidar do próprio potencial, de duvidar que realmente é capaz de realizar aquilo que quer, de duvidar que realmente tem ouro nas mãos para poder entregar para o mundo. E aí, quando você começa a transformar a sua realidade física para ter novos inputs, então, são esses novos inputs. Input é a entrada de dado, tá? São esses novos inputs que vão alimentar esses 6K de novos pensamentos. Esses 6.000, esse pool de 6.000 novos pensamentos para o seu dia, para a sua vida. E olha que legal, 6.000 hoje, né? Imagina se desses 6.000, fazer uma projeção tosca, mas foca aí comigo. Se desses novos 6.000, você conseguir reter, jogar para baixo, 2.000 para amanhã. E aí você continua com os novos inputs. Então, você vai ter 2.000 que você reteve, mais 6.000 que está chegando por novos inputs. Olha, já está dando 8.000. E aí, quem sabe amanhã você consegue reter 4.000. E aí você vem com 6.000 de novos inputs. Putz, aí já está dando 10.000. Aí desses 10.000, você está retendo agora 5.000. E por aí vai. Ou que chega uma hora que às vezes você vai estar tão nesse novo foco, nessa nova linha e vibrando nisso, você está começando a reter muito mais. Você chega a reter 60.000 dessa nova personalidade, dessa nova versão sua. É exatamente o que eles fazem quando vai atualizar a versão do iOS. Exatamente. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá dar uma corrigidinha em algumas coisas. Beleza, solta a versão. Aí vai dar uma corrigidinha a mais. Aquela corrigida que já foi na versão passada, ela é incorporada e vem com mais novas coisas. E assim sucessivamente, não é? Então, você pode fazer a mesma coisa com você. E aí, você pode estar usando um iPhone 7 que você ainda consegue colocar aqui, ó, o iOS que é igual de um iPhone 11, que é igual de um iPhone. Vocês viram esse trem piscando também? Gente. Que é igual de um iPhone 11, que consegue ter as mesmas funcionalidades. Ah, mas a carcaça é diferente. Ok, não estou discutindo. Mas consegue, não consegue? Então, você consegue atualizar a sua versão também para o que está disponível para você hoje em dia. Não precisa de ser aquela síndrome Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, você pode adaptar. Você consegue. E eu criei uma metodologia para poder te ajudar a fazer isso na sua vida. Gente, é só colocar em prática. E eu sei que às vezes falando assim parece uma coisa do ai, é só mudar, é só escolher. Bom, é só mudar, é só escolher. Mas aqui no caso, eu estou facilitando para você, porque eu fiz uma construção saindo de um lugar que eu sei. Gente, eu sei o que é estar num lugar de estar muito para baixo, de não ter energia para sair da cama e tomar banho. De realmente assim, mas tão no fundo do poço que não tem coragem nem de ficar em pé para ver se consegue olhar para cima e ver uma luz, para ver onde é que está a saída. Eu sei o que é isso. E por isso que eu estou aqui para poder te falar que é possível mudar, que é muito possível mudar.
que é extremamente provável que você mude utilizando as técnicas que eu fiz aqui, as técnicas que eu desenvolvi nessa jornada. E aí eu estou falando isso por mim, mas eu estou falando também com embasamento das mais de milhares de pessoas que eu já ajudei. Eu fui contar dos mais de milhares de atendimentos que eu já fiz. E olha que eu nem estou contando quando eu fazia outro tipo de atendimento, não, tá? Antes de eu começar a trabalhar com oráculo, com as cartas, eu já fazia atendimentos terapêuticos com outra linha. É uma linha que eu fiz formação e tudo mais, que é o Access. Vou até pendurar ali meu diploma de Access também. Eu fiz a formação, eu acho maravilhosas as ferramentas, eu utilizo muitas das técnicas também nas coisas que eu vou passando para você. Hoje em dia, eu misturo todas as formações que eu fiz, todos os aprendizados que eu tive e principalmente a minha experiência pessoal em estar nesse buraco, sair dele e me autopropulsionar para fora. Entendendo que assim, não é nem só na luz que eu vou chegar, não. Eu vou muito além. A luz é o tipo assim, opa, tô aqui, agora eu posso respirar. Mas eu posso continuar indo muito além. Não preciso parar ali, não. E é exatamente isso que eu consigo te ajudar e facilitar isso para você, porque não precisa de ser algo tão doloroso, tão moroso, tão difícil, que você se coloque tanto para baixo, porque eu sei aqueles momentos, eu sei aquelas coisas que vão ser uma puta transformação, que é justamente você ir voltando para esse centramento interno, independente do que tenha te acontecido, para poder tirar dele. E é isso. Espero que você goste. Se você se interessou por essa jornada, eu vou fazer o seguinte: tem um link aqui embaixo. É só você clicar nele, dar uma olhadinha nas opções, na dinâmica de inscrição que tem. Além disso, eu também faço mentoria de alinhamento. Talvez não esteja aberto agora, não é algo que eu abro constantemente. Eu realmente preciso de deixar a poeira sentar aqui de toda a transformação, de todo o aprendizado, para então passar isso para frente. Mas a jornada é um processo que, para iniciar principalmente, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu não preciso de acessar diretamente seu campo e ver aquelas coisas que você ainda não quer que ninguém veja, que você está pedindo, pelo amor de Deus, que ninguém descubra que aquela criança lá atrás saiu correndo e se escondeu de vergonha, de culpa, de medo por ter feito A, B, C ou D. E que, assim, óbvio, eu nunca vou acessar seu campo sem você me dar permissão. Eu nunca vou acessar num nível que você não esteja pronto. Mas é mais confortável, às vezes, começar a partir desse distanciamento, porque primeiro você fica confortável com essas escolhas erradas, com esses medos, com essas inseguranças, até com essas dúvidas, e que depois, para a gente limpar, vai ser muito mais de boa. Depois, para a gente pegar, transmutar e facilitar ainda mais, dar aquele leve ajuste no seu alinhamento, vai ser ainda mais de boa, entendeu? Então, fica aí o convite. Qualquer um dos dois pode ter certeza que vai ser uma grande contribuição neste momento da sua vida. Se você ressoou com isso daqui que eu falei, se você se viu em algumas falas, em algumas explicações e exemplos que eu dei aqui, você pode ter certeza que qualquer um dos dois vai ser incrível para você nesse momento. É só você se permitir. E então é isso. Eu te vejo lá comigo.